Que espírito está atuando hoje nas igrejas da atualidade? Será que toda operação é de Deus? Será que é o Senhor quem está curando, fazendo pessoas expelir câncer? Quer aprender a respeito disso, à luz da Bíblia? Assista esse vídeo até o final e veja o que a palavra de Deus nos fala acerca desse assunto. Saudação de paz a todos, é com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios e hoje com esse assunto polêmico a respeito de que espírito que está atuando nas igrejas da atualidade. Porventura seria o Espírito de Deus ou seria o espírito do engano? Vamos ver à luz da Bíblia o que a palavra fala acerca desse assunto. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, aquele joinha para ainda fortalecer o nosso trabalho. Louvado seja Deus. Nos comentários, sinta-se à vontade para solicitar um assunto polêmico, para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E também nos siga pelas redes sociais, como pelo Facebook, @derrubandoraciocínios.com.br e também pelo Instagram, @derrubandoraciocínio.com.br. E para dar início a esse estudo, eu gostaria de pedir a você que acompanhe esse vídeo com a sua Bíblia aberta, para que a gente possa ir citando os textos, você anotando, estudando, compreendendo e entendendo. Aleluia, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado pelo nosso fraco intermédio. Amém? Louvado seja Deus. E para dar início a esse estudo, abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, do verso 15 ao 23, onde diz a palavra de Deus da seguinte maneira: Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Preste atenção. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis claramente: Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção. Que espírito está atuando nas igrejas da atualidade? Seria o Espírito de Deus? Olha o que o Senhor Jesus ele vem dizendo para nós aqui. Cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós interiormente, aleluia, como ovelhas, aleluia, louvado seja Deus, exteriormente como ovelhas, mas interiormente é lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Aleluia. Ponto de número 1, preste atenção. Quando a Bíblia fala de fruto, nem sempre está falando de almas. Almas também é fruto. Aleluia. Mas existe lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, aleluia, os frutos do Espírito. Aleluia. Então, aqui o texto está dizendo, pelos seus frutos os conhecereis. Se ele não tiver enquadrado ali, você já sabe que ele está descartado. Aleluia. Pratica a iniquidade. E com tudo isso, eles vão dizer naquele grande dia, aleluia, louvado seja Deus, não profetizamos nós em teu nome? Olha que ele profetiza. Aleluia, louvado seja Deus. Não expulsamos em teu nome muitos demônios, e em teu nome fiz muitos milagres? E o que Jesus vai dizer? Olha, preste atenção. Eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Aleluia, louvado seja Deus. Está entendendo?
Se Jesus nunca vos conheceu, é claro que não é ele quem está efetuando esses sinais. Não é ele, não é pelo poder dele que está sendo expulso esses demônios. Não é pelo nome dele e pelo poder dele que está sendo efetuado esses milagres. Porque o que ele está dizendo aqui no texto é que ele nunca vos conheceu. Se ele nunca vos conheceu, é óbvio que ele não atenderá. Aleluia. E isso vai se cumprir o que Paulo escreveu a Timóteo, que o homem enganador, ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Até aí tudo bem? Louvado seja Deus. Por esse motivo que Jesus ainda ensina para nós, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 24, versículo 4, 5 e 11, da seguinte maneira, dá uma olhada. Acautelai-vos de que ninguém vos engane, pois muito virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. O verso 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Preste atenção, que o que está operando na atualidade, na maior parte das igrejas, eu não vou dizer a todas, aleluia, mas eu vou dizer numa boa parte das que eu conheço, aleluia, numa boa parte também, não é todas que eu conheço, aleluia, mas uma boa parte das que eu conheço, quem está atuando é o espírito enganador, aleluia, e Jesus ele disse com muita clareza aqui, aleluia, cautelai-vos, aleluia, louvado seja Deus, de que ninguém vos engane, aleluia, louvado seja Deus, porque muitos virão em meu nome, não vai usar o nome dos demônios, não vai usar o nome do enganador chamado Satanás, aleluia, mas vai vir em nome de Jesus, aleluia, e enganarão a muitos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda vai dizer aqui, no verso 22 ao 25, da seguinte maneira, preste atenção, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, e farão, preste atenção, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Olha só Jesus dizendo aqui com clareza, aleluia, se disser Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, aleluia. Quantas disputas nós vemos hoje, Jesus está aqui, mas não está na igreja do fulano, não acrediteis, não acrediteis. Jesus ele é claro e objetivo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes, é sinal grande que eles fazem, aleluia, louvado seja Deus, tão grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, os próprios escolhidos, aleluia, louvado seja Deus. Prestai atenção porque eu vos disse antecipadamente. A mesma coisa Jesus disse em Marcos 13, do verso 20 ao 23, dá uma olhada lá para você ver. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou-se aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, olhai, ali está ele, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai, pois, de sobreaviso, eu vos disse tudo de antemão. Então, a mesma coisa que Jesus disse em Mateus 24, 22 ao 25, ele disse de novo, louvado seja Deus, em Marcos capítulo 13, verso 20 ao 23. Mas, irmão Donizete, como é que eu vou identificar se é o Espírito de Deus ou se é o Espírito do engano que está atuando na igreja que eu vou, que eu congrego, que eu visito, aleluia, nas igrejas da atualidade? Confira comigo na segunda epístola de João, aleluia, capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1, e veja o que está escrito na Bíblia Sagrada. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Amém? Provai, faça prova.
é Deus que está atuando, se for realmente Ele, você pensa num algo de momento. Detalhe, não deixa subir o pensamento do seu coração. Aleluia, mas pensa num algo. Aleluia, e no pensamento, se for de Deus a operação que está sendo atuado, Deus vai confirmar. Se não confirmar o seu pensamento, não é de Deus. Aleluia, porque, aleluia, irmão, mas o câncer, tá desaparecendo. Pois é, quem é que colocou o câncer? Aquele que coloca o câncer, ele também tira o câncer. Para quê? Para confundir, enganar aquele que está ali. Aleluia, louvado seja Deus, agindo. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo. Louvado seja Deus. Um cidadão na igreja em que eu congregava, bem no meu início de fé, aleluia, ele fez uma oração, ele chamou numa revelação uma irmã que tinha um câncer no seio. Aleluia, um caroço no seio. E ele perguntou cadê aquela irmã que fosse até a frente. A irmã levantou a mão e foi até a frente. Ele fez uma oração por ela. Aleluia. Depois que ele orou, ele convidou uma irmã voluntária para que acompanhasse aquela irmã até o banheiro da igreja. E quando a irmã voltou, ela voltou chorando porque o caroço havia desaparecido. Até aí, todo mundo no glória a Deus e aleluia. Até eu mesmo fiquei enganado. Não vou ser hipócrita e dizer para você que não fiquei enganado. Aleluia, mas não demorou muito tempo. Aleluia, a própria esposa do cidadão chegou até a minha casa e disse para mim assim, irmão, pelo amor de Deus, não acredite no que meu esposo prega ou faz, os milagres que acontecem por meio dele, porque aquilo não é de Deus. Eu falei, irmã, vigia. Irmã, ela falou para mim, irmão, que interesse eu tenho de prejudicar meu próprio esposo? Louvado seja Deus. Mas eu falei, por quê, irmã? Ela perguntou para mim, Deus porventura usa um homem estrupador? Eu disse, não. Pois é, irmão, eu vivo por meio de calmante, e quando eu uso o calmante para mim dormir, ele aproveita aquele inteirinho de tempo para me usar, de forma que quando eu me desperto, eu estou toda dolorida. Deus usaria uma pessoa assim? Ela me perguntou. Louvado seja Deus. E quando a capa dele estava caindo, louvado seja Deus, ele apareceu até bêbado lá na rua de casa, onde eu morava anteriormente. Aí eu te pergunto, o milagre não aconteceu? Aconteceu. Louvado seja Deus. E quem foi que operou o milagre? O espírito do engano, porque Deus não usa uma pessoa que está em pecado. Aleluia, o cara está casado 2 vezes. Aleluia, casou pela 2ª vez com a sua esposa viva. Aleluia, a Bíblia fala que ele está no adultério. E a pessoa que está em adultério, Deus vai usar ela? Nunca, jamais. Ele está provando tudo que não presta dentro da igreja. Aleluia, o espírito de Jezabel está bailando lá dentro. É o espírito de Deus que está usando ele? Nunca. Deus jamais iria deixar de usar uma pessoa que teme a ele e faz a sua vontade para usar uma raça dessa. Aleluia, preste atenção que o anjo da igreja que estava em Tiatira era dessa mesma maneira. O Senhor Jesus, ele manda uma carta lá e diz, olha, eu conheço as suas obras, sei do teu amor, do teu trabalho, sei que as tuas últimas obras é mais numerosa que a primeira, mas eu tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e com seus ensinos ela seduz e engana os meus servos a se prostituírem a coisas sacrificadas aos ídolos. Eu dei tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Então preste atenção. Aleluia, louvado seja Deus. O anjo da igreja de Tiatira, ele tinha trabalho, ele fazia sinais, ele tinha fé, tinha amor. Aleluia, louvado seja Deus. Só que tinha algo lá dentro que Deus não estava se agradando. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus tinha contra ele. Como tem contra uma corja de pastores corruptos, dirigentes de igreja desavergonhado, que aprova tudo que não presta. Os sinais estão acontecendo por meio dele e você e eu, muitas das vezes, somos enganados pensando que é de Deus. Mas o Espírito de Deus não usa uma pessoa que está em pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Inclusive, nós temos um vídeo aí no nosso canal que fala a respeito desse tema. Eu vou deixar aqui nos cards para que você assista. Aleluia, louvado seja Deus. Quando acabar esse vídeo, louvado seja Deus. E assim você vai ver à luz da Bíblia que realmente Deus não usa uma pessoa que está no pecado. Quem é que está usando ela? O espírito do engano. Aleluia, louvado seja Deus. Você quer ver uma prova disso? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 7, do verso 7 ao 12, e veja como que é feita as operações. Êxodo 7, verso 7 ao 12, que diz assim: Era Moisés da idade de 80 anos e Arão de 83, quando falaram com Faraó. E disse o Senhor a Moisés e Arão: Quando Faraó vos disser,
apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus conselheiros, e ela se tornou em serpente. Faraó então mandou vir os sábios e encantadores e os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas dele. Veja também aí, de Êxodo 7, o verso 20, aleluia, até o 22. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia mandado. Arão, levantando a sua vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus conselheiros, e todas as águas do rio se transformaram em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber a água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Confere ainda em Êxodo 8, do verso 5 ao 7, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, dize Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre as lagoas, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Estendeu Arão a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, fizeram subir rãs da terra do Egito. Você observou bem aí? Tudo que Arão, tudo que Moisés fazia por ordem de Deus, os encantadores das terras do Egito faziam o mesmo. Então Jesus ele foi objetivo e claro quando ele disse: acautelai-vos de que ninguém vos engane. Mas por que tudo isso, irmão Donizete? Tudo isso não é para nos confundir? É. Infelizmente e realmente é para nos confundir. Por isso que temos que ter o discernimento do Espírito. Eu vejo muita gente buscando os dons de Deus aí, nada contra, tem que buscar mesmo. E o Senhor só vai confiar em você aqueles que te for útil. Aleluia, mas o importante que você e eu, nós precisamos, é o dom de discernir. Não acreditais em todos os milagres, em todos os sinais, porque quem está atuando mais na atualidade, aleluia, é o espírito do engano, porque infelizmente a iniquidade está cortando fininho dentro das igrejas. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, a iniquidade está atuando de uma maneira assustadora dentro dos templos. E você acha que Deus está nesse negócio? De maneira nenhuma. Mas olha o que o próprio Jesus, o que o Senhor Deus ordena a Paulo escrever na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 7 ao 12. Verifica aí para você ver o que está escrito dentro da palavra de Deus. A palavra diz assim: pois já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o detém até que seja afastado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não recebem o amor à verdade para serem salvos. Por isto, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Está vendo o que o texto bíblico está dizendo para nós aí? Aleluia, que é o próprio Deus. Quando ele diz que o próprio Deus lhes envia a operação do erro, esse envia no sentido de permissão. Aleluia, a operação do erro age, por quê? Porque você não ama a verdade. Você é enganado, por quê? Porque você está no meio dos enganadores que aprovam o seu pecado, que aprovam a sua iniquidade, aleluia, que não te ensina essa doutrina de Cristo, aleluia, louvado seja Deus, e o Senhor deixa que o milagre aconteça para que você fique confundido mesmo. Tudo isso por quê? Porque você não recebe com amor a verdade, acha que quem está pregando a verdade está te julgando, aleluia, louvado seja Deus, está tirando pedra em você, mas não é isso. Aleluia, quando a palavra de Deus ela vem dizendo para a gente não fazer tal ato, não devemos fazer tal ato.
Aleluia, louvado seja Deus. E se a gente continua usando, fazendo o que a palavra condena, automaticamente a operação do erro vai agir nesse intermédio. Para quê? Para enganar, para que você não saia do erro. Aleluia, louvado seja Deus. E ainda na Bíblia Sagrada está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, e o verso de número 20 da seguinte maneira, dá uma olhada. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos num lago de fogo que arde com enxofre. Preste atenção que, aleluia, a besta também vai fazer os sinais. Tudo isso pela operação do erro. O espírito do erro é que está agindo em uma boa maioria das igrejas da atualidade. Então, cuidado para que você não fique enganado. Por esse motivo que também lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, o verso 12 ao 14, diz a palavra de Deus da seguinte maneira, preste atenção. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus o Todo-Poderoso. Tá vendo? São 3 espíritos imundos. Um que vai atuar, que vai sair da boca da besta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da boca do dragão e da boca do falso profeta. O falso profeta está atuando por aí. Então esse espírito imundo é que está fazendo esses sinais acontecerem dentro da maior parte das igrejas da atualidade, que aprova tudo que a palavra abomina. Aleluia, louvado seja Deus. Então Jesus ele falou com clareza, acautelai-vos de que ninguém vos engane. E para nós fechar aqui esse estudo, eu peço a você que abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 18, verso 19 ao 22. Olha o que o texto bíblico nos mostra. Disse o Senhor, quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu persuadirei. E o Senhor perguntou de que forma? Respondeu ele, sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu persuadirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Louvado seja Deus. Olha o que o texto está nos mostrando aqui. O texto está nos mostrando, aleluia, que Acabe, rei de Israel, queria travar uma peleja em Ramote de Gileade e tomar a cidade. Então ele quis unir as forças, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome de Jesus, com Josafá, rei de Judá. Aleluia, fazendo-se um povo só para combater contra Ramote de Gileade. Só que Acabe, ele consultou os profetas. E todo profeta que era comprado por ele mesmo. Preste atenção que a Bíblia vai falar a respeito de 400 profetas. Aleluia, 400 profetas. E todos eles profetizaram da mesma maneira para Acabe, que ele poderia subir a Ramote de Gileade, que Deus iria entregar a cidade na sua mão. Aleluia. Mas aí, Josafá teve uma leve desconfiança. Não tem nenhum profeta em Israel para que consultemos ainda a Deus? E Acabe respondeu a ele, tem lá um tal de Micaías, mas eu não gosto dele, porque ele só profetiza contra mim. Aleluia, mas Josafá disse, não fala assim, rei, mas manda buscar Micaías. Então o mensageiro vai atrás de Micaías e pergunta para Micaías, primeiro tenta intimidá-lo, dizendo, olha, as palavras do profeta estão sendo agradáveis ao rei, que a tua palavra seja como a deles. Mas Micaías, homem de Deus que não era comprado, aleluia, louvado seja Deus, que não era, aleluia, louvado seja Deus, persuadido, e que falava aquilo que o Senhor o ordenara, ele sendo o único profeta nesse episódio, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós, que ele disse para aquele mensageiro que aquilo que Deus colocasse nos lábios dele, era isso que ele falaria. E ele foi com o mensageiro. E Acabe, por sua vez, quando se depara com Micaías, pergunta, e aí, Micaías, suba a Ramote de Gileade ou não? E Micaías, ele diz, olha, se você subir, eu vejo Israel disperso como ovelha que não tem pastor.
Aleluia. E Acabe, por sua vez, disse: eu não disse para você, Josafá, que ele só profetiza contra mim? Aleluia. Aí manda agora Micaías ser trancado no cárcere, até que ele voltasse em paz. E Micaías, sendo autoritário, cheio da graça de Deus, abre a sua boca e diz: olha, se tu voltar em paz, saiba que Deus nunca falou pelo meu intermédio. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas nisso, amado, aleluia, o Senhor pergunta: quem é que vai induzir Acabe, aleluia, a subir a Ramot de Gileade para que caia lá? Aleluia, uns diziam de uma forma, outros de outra, mas saiu um espírito, o espírito do engano. Eu serei um espírito do engano na boca desses profetas. Eu vou induzir a ele a subir e lá ele vai cair. Aleluia. E o Senhor deu a permissão àquele espírito imundo. E olha o que a Bíblia diz: trancaram Micaías no cárcere até que o rei voltasse em paz. E Micaías diz: olha, se tu voltares em paz, saiba que Deus nunca falou pelo meu fraco intermédio. Aleluia, louvado seja Deus. E ele gritou ainda: ouvi todos os povos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que um homem atirando a ermo no meio daquela peleja, aleluia, pegou a juntura, aleluia, da armadura de Acabe e o matou naquela mesma tarde. Esse mesmo espírito que induziu Acabe ser morto, aleluia, cair diante daquela peleja, a Bíblia Sagrada nos diz que é o mesmo espírito que está atuando na atualidade, trazendo o seu engano, trazendo a mentira e persuadindo muitos crentes que infelizmente não têm prazer e amor pela verdade. Então são esses os textos. Qual é o espírito que está atuando na maior parte das igrejas da atualidade? Falo sem medo de errar. É o espírito do engano. Cuidado, acautelai-vos de quem ninguém vos engane. Amém? Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue introduzindo essa palavra no vosso entendimento e que o nome de Deus seja glorificado pelas vossas vidas. Aleluia. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like, aquele likezinho. Se não gostou, dá o dislike também, não tem problema. O importante é que você acompanha esse trabalho, aleluia, com a sua Bíblia aberta e veja o que as Escrituras nos ensinam. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, aleluia, para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E também não se esqueça, aleluia, de nos seguir pelas redes sociais, como pelo Facebook, derrubandoraciocinio.com.br e também pelo Instagram, derrubando_raciocínio.com.br. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Que Deus assim possa te abençoar. Aleluia. E se você tiver um tema polêmico, digite aí nos comentários. A gente vai ter o prazer de estudar a Bíblia e trazer o assunto para que juntos aprendamos, aleluia, a santa e genuína palavra de Deus. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.